Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos aprender sobre um assunto muito importante, que é a equação polinomial do segundo grau com uma incógnita. Vocês poderão acompanhar esse assunto a partir da página 88 do livro didático de vocês. Há muito tempo atrás, os babilônios já faziam referência a problemas que hoje resolvemos usando equações do segundo grau. No século IX, Al-Khwarizmi, um matemático árabe, desenvolveu um processo para a resolução desses problemas, que deu início à álgebra geométrica. No século XII, com base nos estudos feitos por Al-Khwarizmi, o matemático indo Bhaskara apresentou um processo puramente algébrico que permite resolver equações do segundo grau. Partindo desse processo e com o uso da álgebra, os matemáticos puderam chegar a uma fórmula, usada até hoje, que ficou conhecida como fórmula resolutiva para equações do segundo grau, que nós vamos ver numa aula posterior. Aqui na página 89, nós temos inicialmente o seguinte problema. Temos aqui uma sala, dizendo duas salas quadradas de lado x e um corredor de largura 1 metro. As duas salas quadradas e o corredor retangular têm juntos 40 metros quadrados de área. Cada sala tem x metros de lado e o corredor tem 1 metro de largura. Então a pergunta é: qual é a medida x do lado de cada sala quadrada? Então, de acordo com a figura e os dados do problema, nós podemos concluir que, como a sala é quadrada e o lado dela é x, a área aqui seria x ao quadrado. E aqui também a área dessa sala seria x ao quadrado. E o corredor, como mede 1 metro de largura e o seu comprimento aqui é x mais x, então o comprimento total do corredor é 2x. 2x de um lado nesse retângulo aqui do corredor vezes 1. A área do corredor é 2x. E a área das duas salas mais a área do corredor dá igual a 40 metros. Portanto, isso nos permite montar a seguinte equação. Dois x ao quadrado, a área de cada sala, mais 2x, a área do corredor, é igual a 40. Essa equação aqui é uma equação polinomial do segundo grau. Observe que não é uma equação do primeiro grau. Aqui existe um termo em que a incógnita x se apresenta com o expoente 2. Então, denomina-se equação do segundo grau, na incógnita x, toda a equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e a tem que ser diferente de zero. Assim, nessa equação, 2x ao quadrado menos 2x menos 40, observe que o a é o termo que acompanha o x ao quadrado. Então, nesse caso aqui, a é igual a 2. b é o termo que acompanha x igual a 1. Então, nesse caso, b é igual a menos 2. E c é um termo que não acompanha a incógnita x, um número puro. Nesse caso, menos 40 é
o C nessa equação. Nessa outra equação aqui, x² menos 25 igual a 0. Essa é uma equação do segundo grau em que, na incógnita x, em que o valor de A é 1. O número que acompanha aqui o x² é 1. Não aparece nenhum número acompanhando x elevado a 1. Então, nesse caso, B é igual a 0. E C, um número puro, é igual a menos 25. Quer dizer, um número que não acompanha nenhuma incógnita. Nenhuma incógnita. Nesse caso, o menos 25 não está acompanhando x. Então, esse é chamado aqui o termo independente, e é o C. C é igual a menos 25. No caso aqui, dessa outra equação, 6x² menos 9x é igual a 0. Essa é uma equação do segundo grau, também na incógnita x, em que o valor de A, o A acompanha o x², é 6. O B é o termo que acompanha o x elevado a 1, nesse caso aqui, é menos 9, o valor de B é menos 9. E C, aqui é como se o C fosse 0, tivesse essa expressão mais 0. Quando não aparece aqui um número puro, ou quando não aparece um número acompanhando a variável, a incógnita x, nesse caso dizemos então que C é igual a 0. Nesse caso aqui, nessas equações, A, B e C são chamadas coeficientes da equação. Então, frisando aqui, o A será sempre o coeficiente do termo x², conforme podemos ver aqui, ó. O A sempre acompanha o x². O B será sempre o coeficiente do termo x elevado a 1, conforme vemos aqui. O B sempre acompanha o x elevado a 1. E C será o coeficiente sem a incógnita, sem o termo independente. Quer dizer, sem a incógnita x. Assim dizemos que C é o termo independente de x. Ele não aparece acompanhando x. É um número puro que aparece sem a incógnita x. As equações do segundo grau podem se apresentar na forma completa e na forma incompleta. Vejam esses exemplos. Pela definição, nós devemos ter sempre o A diferente de 0, mas podemos ter o B igual a 0, o C igual a 0, ou os dois, B e C igual a 0. Quando B é diferente de 0 e C é diferente de 0, a equação do segundo grau se descompleta. Por exemplo, aqui, ó, 5x² menos 8x mais 3 igual a 0. Essa é uma equação completa, onde A é 5, o termo que acompanha o x², B é menos 8, o termo que acompanha o x elevado a 1, e o termo independente C é igual a 3, conforme vemos aqui. Temos aqui uma equação na incógnita y. Y² mais 12y mais 20 igual a 0. Nessa equação, o A aqui, quando não aparece um número explícito, é 1. É o termo que acompanha a incógnita quando ele está elevado a 2. Então, A é 1. B está acompanhando y elevado a 1. O B é 12. E o termo independente aqui, C é 20. Não aparece acompanhando nenhuma incógnita. Então, C é igual a 20. Agora, e que dizer dessas equações? Quando todas essas equações aqui são completas. Agora, quando B é igual a 0 ou C é igual a 0, a equação do segundo grau se diz incompleta. Por exemplo, x² menos 81 igual a 0. O valor de A
o número que acompanha o x ao quadrado é 1. Não temos aqui x elevado a 1, então podemos dizer que b é igual a 0. Não temos aqui o termo bx. E c é o número que aparece, um número puro sem acompanhar a incógnita x, então o termo independente c aqui é menos 81. Observe que o b é 0, então essa é uma equação incompleta na variável x. Temos aqui uma equação incompleta na variável t. O valor de a está acompanhando t elevado a 2, é 10. O valor de b, que acompanha t elevado a 1, é 2. Mas não aparece aqui nessa equação nenhum termo independente. O valor de a é 10, de b é 2, e não aparece nenhum número mais aqui depois do 2t, em um número puro, sem acompanhar a incógnita t. Então, o valor de c é 0. Essa é também uma equação incompleta. O que dizer dessa outra equação na variável y? 5y ao quadrado é igual a 0. Essa também é uma equação incompleta. O valor de a é 5, que é o número que acompanha o y elevado ao quadrado. Não temos aqui nenhum número acompanhando y elevado a 1, então b é 0. E não aparece nenhum número puro, sem variável, sem incógnita. Então c aqui é 0. Esses são exemplos de equações incompletas, onde podemos ter a falta do termo b, ou a falta do termo c, que como aqui, ou a falta dos termos b e c. Só tem aqui o termo a. Mas nesse caso é também uma equação incompleta. Vamos então responder aqui a essa atividade na página 90. A questão 3. Todas as equações seguintes são do segundo grau e estão escritas na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Identifique os coeficientes de cada equação. Então, no caso aqui, 10x ao quadrado mais 3x menos 1 igual a 0. Nesse caso, o valor de a é 10. O valor de b é 3. A acompanha sempre o termo cuja incógnita está ao quadrado. Então, temos uma equação na incógnita x. O termo que acompanha o x ao quadrado é o a. Então, a é 10. O termo que acompanha o x elevado a 1 é o b. b é 3. E o termo independente, que eu chamo de número puro, sem a incógnita, nesse caso, c é igual a menos 1. Temos aqui no item B, x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a 0. A incógnita aqui, o valor de a, essa equação aqui é na incógnita x, e o coeficiente a aqui, o valor dele é 1. Quando não aparece nada aqui acompanhando e ele é positivo, o valor de a é 1. O valor de b aqui é 2. E o valor de c é igual a menos 8. Vejamos agora aqui na página 91 esse subtítulo: Forma reduzida da equação do segundo grau com uma incógnita. Essas equações que nós vemos aqui, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, y ao quadrado
menos 25 igual a zero, menos 3t ao quadrado mais 4t menos 1 igual a zero, e menos 2x ao quadrado mais 8x igual a zero, todas essas equações estão escritas nessa forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, que é chamada de forma reduzida de uma equação do segundo grau com uma incógnita. Mas há, porém, algumas equações do segundo grau que não estão escritas nessa forma, aqui que nós chamamos de forma geral ou forma reduzida. Por exemplo, essa equação aqui, 3x ao quadrado menos 6x é igual a x ao quadrado menos 3. Veja que ela não é igual a zero. No segundo membro da equação, na forma reduzida, ela é igual a zero. Sempre igual a zero. E no primeiro membro temos um polinômio de grau 2. Nesse caso aqui, no segundo membro, nós não temos zero. Temos aqui x menos 3. Nesse caso aqui, também temos, tanto no primeiro membro como no segundo membro, um polinômio. E temos expressões algébricas, melhor dizendo, tanto no primeiro como no segundo membro, e ela não está nessa forma aqui, igual a zero. Então, por meio de transformações, nas quais nós podemos aplicar os princípios aditivo, multiplicativo, então essas equações podem ser passadas para a forma reduzida. Por exemplo, essa equação aqui, 2x ao quadrado menos 7x mais 4 é igual a 1 menos x ao quadrado. Vamos escrever essa equação na forma reduzida. Primeiro nós vamos passar essa expressão algébrica aqui, esse polinômio, para o primeiro membro. Mais 1 vem menos 1. Menos x ao quadrado vai mais x. Então aplicamos aqui o princípio aditivo. Depois, nós vamos somar os termos semelhantes. Então repetimos 2x ao quadrado e podemos somar menos 7x. Não podemos somar menos 7x com outro termo, porque não temos outro termo com x elevado a 1. Então podemos fazer o seguinte: 2x ao quadrado nós podemos somar com 1x ao quadrado, que nos dá 3x ao quadrado. Menos 7x nós repetimos, porque não há nenhum outro termo semelhante a ele. E podemos somar aqui os números puros. Mais 4 menos 1, que dá mais 3. Agora temos 3x ao quadrado menos 7x mais 3 igual a zero. Essa equação agora está na forma reduzida. Aqui na página 91, vamos então fazer uma atividade aqui, que será a questão número 2, da página 91. Escreva na forma reduzida, quer dizer, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, as seguintes equações do segundo grau. Tenho aqui x ao quadrado menos 7 é igual a x mais 5. O que podemos fazer? Repetimos o termo que está no primeiro membro. Aí o mais x no segundo membro passa para o primeiro membro, menos x. E o mais 5 passa a menos 5. E igualamos agora a zero. Daí fica x ao quadrado, repetimos, menos x menos 1x, repetimos, e menos 7 somado com menos 5 dá menos 12. Que é igual a zero.
Observe que agora, na forma reduzida, é que nós podemos determinar o valor dos coeficientes A, B e C. Quando ela está nessa forma assim, não é seguro dizer que o valor de A é 1, eu determinar o valor de B e o valor de C. Mas depois que passamos para a forma reduzida, como esse caso aqui, nós poderíamos dizer que o valor de A é igual a 1, o valor de B é igual a menos 1, e o valor de C é igual a menos 12. O item B traz para a gente o seguinte: x ao quadrado mais 11x é igual a 16x menos 6. Resolvendo, fazemos x ao quadrado mais 11x, repetimos, né, o primeiro membro, o 16x passa para o segundo membro, menos 16x, e o menos 6 passa mais 6, igual a 0. Agora observe, podemos repetir aqui o termo x ao quadrado. 11x menos 16x dá menos 5x mais 6. Agora sim, essa equação está escrita dessa forma aqui. Ela está na forma reduzida, onde eu posso dizer que o valor de A é 1. A é o termo que acompanha o x elevado ao quadrado. O valor de B é menos 5. E o valor de C é mais 6. B acompanha o x elevado a 1 e o C é o termo independente, que aparece sem a incógnita. C é igual a mais 6. Vejamos aqui agora na página 92, como nós podemos resolver equações do segundo grau com uma incógnita. Nós vamos aprender inicialmente como trabalhar, como resolver uma equação incompleta. Resolver uma equação significa determinar os possíveis valores que satisfazem a equação em um conjunto universo dado. Na resolução de equações incompletas do segundo grau, nós usaremos a fatoração e duas propriedades importantes dos números reais. A primeira propriedade que vamos usar: se eu tenho dois números reais, x e y, quando eu multiplico x vezes y, se der igual a zero, isso significa então que x é zero, ou y é zero, ou os dois são zero. Então, quando o resultado de uma multiplicação dá zero, um dos fatores tem que ser zero. Essa é a primeira propriedade. A outra, se eu tiver dois números reais, x e y, onde x ao quadrado é igual a y, então x vai ser igual a raiz quadrada de y, ou então a menos a raiz quadrada de y. Inicialmente, então, vamos ver um caso onde temos uma equação incompleta dessa forma: ax ao quadrado mais bx igual a zero. Observe que nessa equação não temos o termo independente c. Então fazemos assim: x ao quadrado é igual a 3x. Temos aqui um exemplo desse tipo de equação. Então inicialmente levamos a equação para a forma reduzida. Passamos o 3x para o primeiro membro. Fica
x ao quadrado menos 3x igual a zero. Como eu tenho x nos dois termos aqui dessa equação, eu posso colocar o x em evidência. Então faço x ao quadrado dividido por x dá x. Repito menos, 3x dividido por x dá 3. O que eu obtenho aqui agora? X vezes o parêntese está dando zero. Então, lembrando aqui dessa propriedade, se eu multiplico dois valores e dá zero, um deles é zero. Então, se x vezes o parêntese é zero, ou x é zero, que já é uma raiz da equação, ou então o parêntese x menos 3 é zero. Se x menos 3 é zero, então x é igual a 3. Então, observe que numa equação do primeiro grau, nós obtemos, quando resolvemos a equação, uma solução, um número. Numa equação do segundo grau, nós podemos obter dois números como solução da equação. Nesse caso aqui, são soluções da equação 0 ou 3. Veja que x ao quadrado menos 3x igual a zero. Se colocarmos zero no lugar de x nessa equação, observe que o primeiro membro será igual ao segundo membro. 0 ao quadrado menos 3 vezes 0, tudo isso aqui vai dar igual a zero. E a equação é verdadeira. E se colocarmos no lugar de zero, se colocarmos 3, para x igual a 3, fica assim. Fica então 3 ao quadrado menos 3 vezes 3. Isso aqui dá 9 menos 9. É igual a zero. Zero igual a zero. Então, esses dois números, o 0 e o 3, são soluções dessa equação. Quando colocamos no lugar de x, o primeiro membro será igual ao segundo membro. Vejamos agora exemplos da equação ax ao quadrado mais c igual a zero. Agora sem o termo bx. Temos aqui a seguinte situação: a medida da área de uma praça quadrada é 144 metros quadrados. A área toda aqui é 144 metros quadrados. Quanto mede o lado dessa praça? Então, podemos ver aqui o seguinte. Indicando por x a medida do lado dessa praça, podemos escrever assim: x ao quadrado é igual a 144. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 144. X é igual a mais ou menos 12. Veja que menos 12 não serve para o problema. Temos a medida de um lado de uma praça não pode ser um número negativo. Logo, a medida do lado da praça é 12. Aqui na página 93, temos então algumas atividades envolvendo equações do segundo grau incompletas. Vamos considerar a questão 1. Determine o conjunto solução de cada uma das seguintes equações do segundo grau. Item A traz o seguinte: x ao quadrado menos 15x igual a zero. Como eu tenho x no primeiro e no segundo termo, em ambos os termos aqui, então eu posso colocar x em evidência. E faço x ao quadrado dividido por x dá x. Menos 15x dividido por x dá menos 15. Isso aqui é igual a zero. Como eu tenho x vezes o parêntese sendo igual a zero, eu posso dizer que x é igual a zero. Ou
parêntese x menos 15 é igual a zero. Aí sai que x é igual a 15. Então, qual é a solução dessa equação? O conjunto de solução é 0 ou 15. X pode ser 0 ou x pode ser 15. O item B, x ao quadrado menos 81 igual a 0. Então nós podemos resolver assim. Observe que aqui não podemos colocar, não vamos resolver aqui colocando o x em evidência, mas podemos fazer assim. X ao quadrado, passamos o menos 81 para o segundo membro. Como o número ao quadrado está dando 81, então esse número vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 81. Portanto, x vai ser mais ou menos 9. Então, a solução dessa equação é igual a menos 9 e ou mais 9. X pode ser menos 9 ou mais 9. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desta videoaula. Na próxima aula ainda trabalharemos um pouco mais sobre equações. E fica então como atividade para casa a questão 4 da página 90 e a questão 1 da página 93, os itens C e D. Bons estudos e até a próxima.